Não é a primeira vez que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, é denunciado por negligência no atendimento aos chamados. Porém, desta vez, segundo a denúncia, um homem de 35 anos perdeu a vida depois de esperar por mais de 6 horas por socorro. Quarta-feira, dia 6 de junho. Foi justamente este horário, já se aproximando da meia-noite para a entrada do dia 7, que Marcos Antônio, de apenas 35 anos, morreu, segundo a família dele, por negligência no atendimento do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU. Conforme os familiares, eles assistiram Marcos Antônio perdendo a sua vida e o SAMU omitindo socorro a ele. Vamos conversar com eles agora para você entender detalhes deste caso absurdo denunciado por rosarienses inconformados com a omissão. Paulo, irmão de Marcos, explica detalhes de como se deu aquela madrugada que nunca mais ele e a família esquecerão. No dia 6, meu irmão começou a passar mal, era a partir das 9h30, entendeu? Da noite. A gente procurou carros, locais aqui para tentar levar eles, não conseguimos. E o que a gente obteve aí? A gente obteve que o único módulo mais rápido seria o serviço de emergência móvel SAMU. Na medida que eu liguei, o que aconteceu? Aconteceu que eu relatei o problema, que o meu irmão estava passando mal, estava tendo... Era um horário de umas 11h30 para meia-noite, entendeu? O que aconteceu? Meu irmão estava passando mal, estava falando coisa com coisa, variando, e o que as atendentes do SAMU, que eram duas mulheres, me informaram, disseram que eles não poderiam atender esse tipo de protocolo, porque só poderia atender um esfaqueado, um baleado ou alguém que tinha sofrido um tipo de acidente automobilístico. E o que a gente fez? Nessa hora não tinha mais como fazer, eu ainda implorei pedindo, por favor, me atenda, entendeu? E você lembra o nome dessa pessoa que lhe atendeu nesse momento? Não, o nome, eles nem falaram o nome para mim, entendeu? Ninguém falou o nome, eu só escutei uma segunda voz de uma mulher por trás dizendo que não podia atender, que infelizmente não podia atender esse tipo de protocolo de chamada, porque eles iam atender só se fosse um baleado, um esfaqueado, sendo que eu disse, e se meu irmão passar mal e morrer? Entendeu? Aí o que acontece? Quando já passando daí, a gente agoniado aqui num transtorno, vendo ele tendo surto para cima e para baixo, entendeu? Até colocando, batendo na cabeça, se jogando para um lado e para o outro, entendeu? E aí eles me perguntaram o que ele estava sentindo. Aí como é que eu vou saber o que ele estava sentindo se eu não sou médico, se eu não trabalho com saúde? Entendeu? Isso que me revoltou foi a negligência e a omissão de socorro, porque se já que eles não poderiam vir, por que eles não repassaram para a unidade do hospital, para uma ambulância lá, para poder vir até o local, se disponibilizar, que é bem aqui no centro, entendeu? Isso é que me deixa chateado, me deixou revoltado, e eu disse lá na unidade hospitalar, eu disse que hoje foi a vida do meu irmão, entendeu? Amanhã pode ser de qualquer um aqui de vocês. O médico que estava lá de plantão até disse, isso está errado, entendeu? Isso está errado, isso não é para ficar assim. Entendeu? De 4h30 para 5 horas já, que foi o horário que ele já estava já ali entrando em óbito, eu liguei, foi que essas duas mulheres vieram, entendeu? Justamente uma que estava pilotando o veículo e só tinha uma, entendeu? Auxiliando. E o que acontece? Eles vieram, na hora que eles vieram aqui, fizeram a verificação da pulsação dele, já não tinha mais jeito, já tinha em óbito. A motorista, que era a que veio também, ficou olhando, calada ela ficou, não falou nada. Por quê? Porque para mim, que eu saiba, no meu ponto de vista, um plantão, 24 horas, ele só termina quando chega às 24 horas, entendeu? Como é que ela chega e diz para mim que não era a equipe dela? Como é que ela chegou lá no hospital e disse para mim, não vai falar nada, entendeu? Não fala nada que a gente não te atendeu, fala que a gente te atendeu. Pois é, atendeu, mas depois do problema já estourado, depois do caldo já derramado, é que eles se importaram em vir aqui.
Aí depois, pela tarde, meu irmão já estava no IML, fazendo as práticas, que é o normal lá, entendeu? A aplicação do formol, limpeza, tudo. Foi que veio um pessoal da Vigilância de Saúde aqui, perguntando qual foi a causa que ele tinha morrido. Eu expliquei, tá aqui, ó, a causa que ele morreu foi um edema cerebral, entendeu? Um edema cerebral, entendeu? Pois é, foi isso que aconteceu, entendeu? Aí ficaram me perguntando qual foi o horário, me pediram o sprint do horário que eu liguei para SAMU, entendeu? Eu mandei, inclusive relatei que das 23 horas e 50 minutos eu não tinha mais encontrado no aparelho, porque o meu aparelho, às vezes, ele registra aqui e às vezes também some, entendeu? O que que acontece? Foi isso que eu solicitei e o que me revoltou foi a negligência, a omissão no socorro, e por isso eu disse que eu iria correr atrás, seja o que for, eu iria buscar meus direitos, entendeu? Como cidadão rosariense, entendeu? A gente fica chateado porque, poxa, Rosário tem uma população ótima, sim. Para quê? Só duas SAMU na cidade? E quando a gente liga, solicita uma ocorrência, o que que acontece? A gente é taxado e a gente não pode ser atendido porque não está no protocolo de chamada deles, que não pode atender isso, entendeu? E como eu relatei, hoje foi a vida do meu irmão, amanhã pode ser a de qualquer um de vocês. Isso. E você, depois disso, solicitou deles lá o registro da ligação que você fez nas 23h30 e tal, e o protocolo, e eles te negaram a te repassar esses dados? Não, segundo aí, no momento que a gente estava ainda conturbado, com um momento emocional abalado, entendeu? A gente não se dispôs até ir lá, entendeu? Mas sendo que eu disse que quando eu estivesse mais ainda instável, recuperado, eu iria correr atrás disso, eu iria buscar. E vou, entendeu? Vou solicitar isso, entendeu? Nem que seja pedir pelo juiz, mas eu vou solicitar. Nem que eu procure o Ministério Público ou a Corregedor, ou a Defensoria Pública, mas eu vou fazer isso, entendeu? Procuramos a coordenação do SAMU e Carilene, que responde pela pasta, preferiu não gravar a entrevista, mas a Secretaria Municipal de Saúde se manifestou em nota, dando explicações do que aconteceu nesta ocasião. Abre aspas. A Secretaria Municipal de Saúde vem esclarecer os fatos ocorridos no dia 6/6/2023. Nesta data, às 23h06, a equipe plantonista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, recebeu uma ligação solicitando assistência para um paciente, cuja queixa era insônia e inquietação. Na ocasião, foi realizada a triagem do paciente, coletando informações sobre o seu estado, sendo relatado que o assistido não possuía nenhuma comorbidade. Desta forma, foi orientado que a sintomatologia apresentada não fazia parte do protocolo de atendimento do SAMU. Seguindo os protocolos adotados pelo Ministério da Saúde, o quadro apresentado pelo paciente não configurava a necessidade de solicitar outro tipo de ambulância para realizar o traslado até a unidade hospitalar. Já no dia 7/6, às 5h11, a família do paciente realizou outra ligação solicitando atendimento, alegando que o assistido estava desacordado. Prontamente, a equipe se deslocou à residência para efetuar o atendimento, chegando às 5h17 no local. Verificados os sinais vitais, foi constatado que o atendido veio a óbito. Fecha aspas. Mesmo em meio a tantas explicações, resta agora conviver com a dor da saudade, e a mãe do Marcos sabe muito bem o que é isso, além de ter visto seu filho morrendo aos poucos e o socorro não chegar. Eu sinto muito porque meu filho se sentia doente e não se chegou para a família para dizer.
o que ele sentia, porque se ele tivesse falado, só se fosse aquele do alto que não permitisse que ele ficasse com vida. Mas se ele fosse para ficar com vida, nós tínhamos procurado nosso médico para cuidar do caso dele. Mas não foi possível. Ele não falou, ele apenas ficava sentindo as coisas, calado na dele, né? Então isso é que me deixa um pouco revoltosa, só porque ele sentia as coisas e não falava. Mas meu filho, não é porque já morreu, mas era um filho bom para mim. Eu amava meu filho, como hoje eu estou sentindo muita falta de meu filho, que enquanto vida eu tiver, eu nunca vou esquecer esse filho. Eu tenho os outros tudinho, mas eu não vou esquecer meu filho, nunca, só quando eu morrer, viu? E também eu lhe peço, eu não quero que vocês tirem ninguém de serviço, eu só quero mais coisa para dentro do rosário, viu? É só o que eu quero. E também vou lhe falar, hoje eu estou passando o que eu estou passando, mas eles não sabem o dia deles da manhã que coisaram o socorro para meu filho. Talvez se meu filho tivesse ido, eles tivessem prestado socorro para meu filho talvez não tinha morrido logo, podia até morrer, que Deus, só Deus que sabe, né? Mas tinha, em primeiro lugar, ele tinha prestado socorro, não dava certo aí, levava para São Luís. Como ele foi 3 vezes no hospital, foi um aqui no posto, 2 no hospital. Então, aí, eles davam a medicação, ele tomava, botava ele para casa. Se eles estavam vendo que estava nessa condição, botavam meu filho para São Luís. Que aí a gente procurava uma coisa melhor, um atendimento melhor, que todo mundo sabe que em São Luís o atendimento é melhor do que para nós aqui, né? Porque aqui tem médico, bem verdade que tem, mas se precisa de uma cirurgia, não tem. Só em São Luís. O Marco era trabalhador, gostava de trabalhar, ele não gostava de ficar parado. Porque logo ele se sentia muito ruim quando ele ficava só dentro de casa, se ele está trabalhando no Rio. O serviço dele era pescaria, tá vendo? Às vezes mesmo o irmão dizia assim, Marco, nós não vamos hoje. Ele, rapaz, nós vamos cuidar do nosso serviço, dar ganho para os outros, de peixe. Às vezes o Luiz dormia e ele saía de madrugada sozinho por Rio. Cansou de fazer isso, tá aí o irmão que está bem aqui, como sabe de tudo. E meu filho, não é porque já teve morrido, mas meu filho era um filho bom para mim. Tá vendo? Em primeiro lugar, meu filho era bom. Às vezes eu reclamava as coisas para ele, ele queria se zangar, mas depois ele chegava para aquele acordo. Tá vendo? E não é porque eu tornar a repetir, porque ele já morreu, mas eu vivo sentindo muita falta de meu filho. Tem esses filhos tudinho, mas esse aí, tá, em primeiro lugar, a falta, né? Quando eu estava lá no quarto, com ele direto, lutando com ele. Aí esse aqui chegou, aí eu disse, olha aí, Paulinho, como está o estado de teu irmão? Ele ficou olhando para ele e disse, mamãe, Marco tá ruim mesmo. Aí eu fiquei lutando com ele, mas Paulinho, aí o que acontece? Foi no momento que ele ligou para o SAMU e eles não prestaram socorro para meu filho, né? Então, eu vendo aquilo, meu filho está se acabando ali, sem eu poder dar jeito. Para todo lado que a gente apelava, ninguém podia. Tinha gente que atendia, tinha gente que não atendia. Que não podia vir buscar e tinha deles que não atendia, não falava nada. Então, ele precisava de um atendimento urgente, mas não teve, né? Não teve. Então, é como eu estou lhe falando. Eu estou sentindo muito pelo meu filho e vou continuar sentindo. Só que Deus mesmo, a alma dele é de botar ele no bom lugar, que eu sei que meu filho não era um filho ruim, nem em rua ele não andava fazendo mal com os outros. Os outros gostavam muito dele, porque tudo que eles pediam para ele fazer, ele ia fazia. Lá embaixo os outros falavam, Marco, tu pode fazer isso para mim, meu filho? Posso, sim, senhor, ele ia fazer. Um bom trabalhador, como eu tenho vizinhos aí de prova, como meu filho era.